Olá, vamos dar continuidade à nossa aula, né, sobre os métodos de anticoncepção. Espero que não tenham ficado dúvidas da aula anterior. A aula anterior enviei os exercícios para o colégio, estou aguardando receber os exercícios de vocês. E após, né, essa aula, também vou dar continuidade nos exercícios. Cada aula a gente vai estar passando aí um exercício de fixação, a fim de cada vez a gente ter essa melhora. Qualquer dúvida podem estar me perguntando, podem me enviar e-mails de dúvidas, mas não me enviem e-mails dos exercícios. Os exercícios são entregues no colégio, tá? Ou para o e-mail que o colégio vai estar disponibilizando para vocês. Então, a gente parou na parte que a gente falava lá sobre, né, como é fácil o uso do preservativo. A gente viu aí a parte vista, assim, a camisinha, né, como que é muito mais seguro, tem maior, né, qualidade aí de prevenção, porque previne a gravidez, previne a infecção por vírus, por doenças sexualmente transmissíveis, né? E aí, por que vale a pena? Porque ele é higiênico, não tem contraindicação, é muito fácil de ter dentro da bolsa, de carregar, né? É fácil de comprar. E aí, vamos dar continuidade, então, aprendendo a usar o preservativo masculino. A mulher também tem que saber, né, como que coloca o preservativo, porque não adianta você usar e usar de forma incorreta. Então, temos que saber explicar também. Coloque a camisinha com o pênis ereto antes de que ele toque a vagina. Isto deve acontecer desde o início do ato sexual, já que existe a eliminação de fluidos pré-ejaculatórios com a quantidade suficiente de espermatozoides para que ocorra a contaminação ou a fecundação. Portanto, mesmo sem ejacular dentro da vagina, só com o líquido que deixa o pênis molhado, já pode ocorrer gravidez ou a contaminação pelo vírus da HIV. Mais uma vez, volto a falar, né, que temos muito risco, e isso poucos sabem. É preciso colocar a camisinha desde o começo do contato entre o pênis e a vagina. Nunca esqueça de apertar a ponta da camisinha enquanto ela estiver sendo desenrolada para tirar todo o ar. Se o reservatório destinado ao sêmen estiver cheio de ar, a camisinha pode estourar. Por fim, tire o preservativo com o pênis ainda ereto, logo depois da ejaculação. Então, esse é um cuidado muito importante que temos que saber para orientar, que como é colocado, como é retirado, né, a camisinha. Então, a embalagem, gente, ela não deve ser aberta com os dentes, com unha, né? Porque senão você pode rasgar a camisinha, pode dar um furinho lá imperceptível, né? E depois, como que vamos fazer? A fim de evitar o ar para que a risque da camisinha estourar, segurar a ponta dela, né? Prender ali com os dedos e desenrolar em direção à base do pênis, de forma que o pênis ainda esteja ereto, tá? Após a ejaculação, a camisinha deve ser retirada com o pênis ereto. Cuidado pro líquido, né, que tá armazenado ali no interior. Dá um nó nessa camisinha e dispensar dentro do lixo. Não deve se usar a mesma camisinha outra vez. E a camisinha feminina? Como que é? É um tubo de plástico macio, fino e resistente,
que já vem lubrificado e que se coloca dentro da vagina para impedir o contato com a vagina, para impedir o contato do pênis com a vagina. Então, como que é isso aí? É um tubo, né? Que ele vai estar ali na vagina, que impede o contato de pênis com vagina. A camisinha feminina é eficaz para proteger da gravidez e das doenças sexualmente transmissíveis, infecções sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS. Quando usada em todas as relações sexuais, até de qualquer contato com o pênis com a vagina. Antes, gente, até não. Antes de qualquer contato do pênis com a vagina. Então, aí, ela também é muito eficaz. Tem gente que não acredita na eficiência, né, da camisinha feminina. Mas não, tanto quanto a masculina, tá? A camisinha feminina dá maior autonomia à mulher sobre o seu corpo e sua vida sexual. Quando as mulheres têm dificuldade de negociar o uso da camisinha feminina com um parceiro. Tem uns homens que não aceitam, né? E aí a mulher tem que explicar, tem que ter aquele jogo de cintura ali para fazer com que aceite. Uma bobagem, né, gente? Porque da mesma forma que temos que aceitar que ele vista a sua camisinha, nós também podemos vestir a nossa. Funciona como uma barreira, recebendo o esperma ejaculado pelo homem na relação sexual, impedindo a entrada dos espermatozoides no corpo da mulher, tá? A camisinha feminina deve ser usada em todas as relações sexuais, mesmo durante a menstruação, antes de qualquer contato da vagina com o pênis. Então, da mesma forma que a gente só vai ter a relação depois que foi introduzido a camisinha masculina no pênis ereto, nós também, mulheres, só vamos iniciar a relação sexual depois que for colocada a camisinha. Tem que ser antes de qualquer contato da vagina com o pênis. Ela pode ser colocada na vagina imediatamente antes da penetração ou até 8 horas antes da relação sexual. Então, essa mulher saiu de casa, vai encontrar um parceiro, né? Ou vai sair com seu esposo, né? E sabe que vai ter uma relação. Então, eu já vou preparada. Então, você pode colocar aí essa camisinha até 8 horas antes da relação sexual, tá? A camisinha feminina, quando é bem colocada, ela não incomoda, né? Tem gente que relata aí algum desconforto, mas é nos primeiros dias, nas primeiras vezes que vai utilizar, mas ela não incomoda, não. Ela tem que ser bem colocada. E como que ela é bem colocada? Quando a pessoa está bem orientada, quando ela aprendeu a colocar, que aquele profissional de enfermagem orientou-la corretamente, mostrou para ela como introduzir, né? Então, bem como a camisinha feminina, a masculina, deve-se verificar tudo aquilo que eu disse, gente. Onde que guarda, data de validade, se tem o selo do Inmetro, tá? Então, tem que ter os mesmos cuidados. Então, aqui, ó, nos mostra, né, que com as pontas do dedo nós vamos dobrar, introduzir, ó, na vagina, depois com os outros 2 dedos, né, a gente vai forçando para que vai entrando dentro da vagina. E a mesma coisa da retirada. Retirada você vai puxar, dar um nozinho e descartar corretamente. E vocês já ouviram falar do diafragma? Né? É uma capa flexível de borracha ou de silicone com uma borda de metal que é colocada na vagina para cobrir o colo do útero. Evita
a gravidez, impedindo a entrada dos espermatozoides dentro do útero. Existem diafragmas de diversos tamanhos, sendo necessário a medição por um profissional da saúde para determinar o tamanho adequado para cada mulher. Pode ser usado com espermicida ou sem espermicida. O diafragma deve ser colocado em todas as relações sexuais antes de qualquer contato entre vagina e pênis. Então, mais uma vez, a gente fala e relembra, né? Espero que vocês também estejam gravando isso aí para na hora da fala, da orientação. Fala com a sua paciente, olha, eu vou te orientar várias vezes. O uso dos preservativos devem ser posto, né, utilizado antes do contato de vagina e pênis, tá? Por quê? Porque solta aquele líquidozinho, né? Então, orientar isso aí. Pode ser colocado minutos antes ou até 4 horas antes da relação sexual. Então, aí, como a camisinha feminina, né? Quando a mulher está bem orientada, a colocação do diafragma é tão simples quanto a de uma lente de contato. Não dói, né? A gente tem hora que fica olhando e fala, nossa, como que você coloca essa lente de contato com essa facilidade? Não te incomoda? Não me incomoda. Por quê? Porque você já criou aquele hábito, já tem a facilidade, então não dói. O diafragma só deve ser retirado de 6 a 8 horas após a relação sexual, que é o tempo suficiente para que os espermatozoides que ficaram na vagina morram. Não deve ser usado durante a menstruação. Então, o diafragma você pode colocar, né, minutos antes de ter aquela relação sexual, como a camisinha feminina, ou até 4 horas antes da relação. Mas ela só pode ser retirada de 6 a 8 horas após a relação, tá? Isso é muito importante lembrar também. Imediatamente, depois de retirar o diafragma, deve-se lavá-lo com água e sabão neutro, secá-lo bem com pano macio e guardá-lo em um estojo, em lugar fresco e seco, não exposto à luz do sol. Não se deve polvilhar no diafragma com talcos, pois pode danificá-los ou causar irritação na vagina ou no colo do útero quando for utilizar, tá? Então, é só lavar, secou bem, guardar e cuidado no local que vai guardar, onde vai armazenar, tá? Quando o diafragma é bem colocado, não atrapalha a relação sexual e nem é percebido pelo homem. Viu, gente? Porque tem alguns homens que falam que sente, mas se tiver bem colocado, não sente, não. É como o DIU. Tem homens que falam que sente a cordinha do DIU, mas a maioria dos médicos, né, que passa pra gente que não tem essa percepção, não. E aí, ó, é o diafragma, então, né? Esse silicone é um material mesmo parecido com o da camisinha, tanto feminina quanto masculina, né? Mas ele é, vamos dizer assim, reaproveitável, igual a gente viu lá que a camisinha masculina não se reaproveita. Então, ele é reaproveitável. Ele pode ser com ou sem o espermicida. Então, aí se for com, olha, que a gente vai colocar aqui dentro, né? Olha lá, coloca o diafragma, coloca o espermicida, que ele, essa partezinha tem uma parte de metal. Você vai colocar, introduz ou com o dedo, ou tem esse aplicador também que nós vamos falar. A posição, né? Geralmente você coloca um pé em cima, que vai facilitar a abertura e a introdução lá no canal da vagina. Você vai com o dedo indicador. Então, tudo também é uma questão de prática, de habilidade, você vai treinar até colocar e ter essa facilidade aí. O espermicida, né, que a gente mostrou, é uma substância química que recobre a vagina e o colo do útero, impedindo a penetração dos espermatozoides no útero, imobilizando ou destruindo. Pode ser usado sozinho
ou combinado com o diafragma. O espermicida ele é eficaz por um período de 1 hora após a sua aplicação. Então, ele não é daqueles que a gente pode fazer antes de sair de casa, né? E deixar rolar, não. Então, ele tem um prazo aí de 1 hora. Não se recomenda o uso de espermicida por mulheres que têm mais de um parceiro sexual ou cujo parceiro tem outros parceiros ou parceiras e não usam camisinha em todas as relações sexuais, pois nessa situação existe o risco maior de contrair doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque a nossa intenção de orientar não é somente evitar a gravidez ou planejar uma gravidez, é as doenças sexualmente transmissíveis também. O espermicida ele é colocado com um aplicador que deve ser introduzido na vagina o mais profundo possível. O aplicador deve ser lavado com água e sabão após o uso, né? O aplicador é esse aí que eu mostrei, pra gente até naquela outra figura. Tem o espermicida aí, né? Que vai ajudar e você vai introduzir o mais profundo que conseguir. Tá? O espermicida depois ele é reaproveitado, você vai lavar e guardar. Espermicida não, o aplicador, né, gente? Espermicida é a pomadinha aí. E os métodos hormonais? Quais são eles aí, né? A pílula anticoncepcional. São efeitos de hormônios, parecido com o hormônio produzido pelo ovário da mulher, o estrogênio e a progesterona. Vocês viram que esses hormônios aí é a vida da mulher inteira, né? Que a gente falou lá no processo da menstruação, do estrogênio, da progesterona, e aí a gente vem aqui com o anticoncepcional que também tem, que é de forma de inibição, né? Para evitar aí uma gravidez. São muito eficazes quando usados corretamente. Agem impedindo a ovulação, também atuam dificultando a passagem do espermatozoide para o interior do útero, por tornar-se, né, o muco cervical mais espesso. Então, ele tem esse impedimento aí, né, da ovulação e dificulta para que o esperma não chegue até o útero, porque o seu muco cervical ali está bem mais espesso. E existem, então, diferentes tipos de pílulas de acordo com os hormônios que elas contêm. Existem as pílulas combinadas que contêm o estrogênio mais a progesterona e as mini pílulas que contêm só a progesterona. Não há a necessidade de fazer pausa para descanso porque as pílulas não ficam acumuladas no organismo. A fertilidade da mulher, que é a capacidade de engravidar, retorna logo após ela ter parado de tomar a pílula, tá? Então, tem mulheres aí que ficam com medo, né? Quando se usa a pílula, pode haver diminuição do fluxo menstrual. A pílula deve ser tomada todos os dias, de preferência no mesmo horário. Caso a mulher esqueça de tomar um comprimido, deverá tomar a pílula esquecida assim que lembrar, mais a pílula do dia, no horário de sempre. Ou então tomará as duas no horário habitual, né? Naquele horário de sempre, você vai tomar as duas pílulas, a pílula esquecida e a pílula daquele dia. Se esquecer de tomar a pílula por 2 dias, abandona aquela cartela, gente, e recomeça a utilizar no outro método contraceptivo, né? Porque não vai ter a eficácia, tem riscos, né, de ocorrer uma gravidez indesejada. Você está planejando, tá tomando, pensando que está tomando certo, não está, né? Quando uma mulher começa a usar a pílula, seu organismo precisa de um tempo para se adaptar. Então, nos primeiros meses que você optou pelo método anticoncepcional ser a pílula, o seu parceiro, né,
tem que estar utilizando uma outra forma de prevenção ali, a fim de que evite essa gravidez, porque seu corpo ainda tem que se adaptar a isso. A mulher não deve interromper o uso da pílula se ocorrer sintomas como enjoos, vômitos, sangramentos ou manchas de sangue entre as menstruações, a falta de menstruação, o aumento do peso, dor de cabeça leve, tonteira, dor nas mamas ou mudança de humor. Por que não se deve, gente? Porque esses efeitos, eles não são perigosos e na maioria das vezes desaparecem. É só no início, aquela forma de adaptação, então depois vai desaparecer. Eu comecei com essa dorzinha, eu comecei com náusea, eu comecei com vômito, aí parou, vai usar um outro, vai vir a mesma coisa. Então tenta dar um tempo para o seu organismo também adaptar, né? Agora, se permanecer por mais de 3 meses, a mulher deve procurar no serviço de saúde. É a mesma coisa que a gente fala que aí o período do seu corpo acostumar, né, para ter mesmo, prevenir contra a gravidez aos 3 meses, é o tempo também do seu corpo adaptar ali aquelas náuseas, ao enjoo. As pílulas combinadas podem ser usadas por mulheres de qualquer idade, a partir da primeira menstruação, desde que não apresente nenhuma contraindicação. Então aí, né, as pílulas geralmente, elas vêm descritas os dias, segunda, terça, quarta, para você dar uma continuidade, não se perder muito, para não confundir, tomei, não tomei, né? Então já vem tudo para facilitar a nossa vida. O que são as mini pílulas? Seu mecanismo de ação acontece através das alterações que provocam na diminuição da motilidade das trompas e espessamento do muco cervical, tornando-o impróprio à espermomigração, né? A minipílula não impede a ovulação, ela inibe em aproximadamente metade dos ciclos menstruais. É frequentemente usada pelas mulheres que estão amamentando por não conter o estrogênio, que aí não interfere na produção de leite. Isso é muito importante também, né? A gente saber para orientar, porque depois elas estão amamentando, mas eu não vou querer ficar naquele método, não. É muito arriscado, minha amamentação não está exclusiva. Então, a minipílula é uma indicativa. A mulher deve tomar um comprimido por dia, de preferência no mesmo horário, sem interrupção. Ao término de uma cartela, reinicie a outra sem pausa. Então, né, a pílula do dia seguinte é a pílula de uso pós-relação sexual, também conhecida como anticoncepção de emergência. Atua impedindo a ovulação e a fecundação do óvulo. Consiste no uso de altas doses de progestágeno num período de 12 horas, com a primeira dose até 72 horas após a relação sem proteção. Deve ser usada nas seguintes situações, gente. Não se deve ficar usando a pílula seguinte todas as vezes, né? Olha lá o que a gente fala, altas doses, então é muito hormônio que vai para o seu corpo, tá? Então ela deve ser usada na situação de estupro, todos os casos de relação sexual sem proteção, esquecimento da pílula, falha do cumprimento da abstinência periódica, ruptura da camisinha, descolamento do diafragma, falha na utilização do coito interrompido, a expulsão do DIU detectada após a relação sexual, né? As mulheres devem ser informadas que esses também podem podem ser usados somente quando realmente for uma emergência, tá? E aí tem efeitos também, que eles podem causar? Náuseas, vômitos, um desconforto mamário, né? Que tem mulheres que acham até e falam, nossa, não teve jeito, engravidei, porque minha mama tá dolorida, parece que ela encheu, né? Porque quando
tá no início da gravidez ou tá para menstruar, as mamas mudam também. E aí tem o uso da pílula do dia seguinte, ela com 2 ou com 1, né, comprimido. Tem que se observar aí o qual vai ser melhor para utilização. E os anticoncepcionais injetáveis? São injeções com um composto hormonal que impede a gravidez. Sua atuação é igual à da pílula, viu, gente? Então, aí, as injeções, elas têm a mesma atuação que as da pílula. Podem ser de uso mensal ou trimestral. Então, tem a injeção aí que pode ser feita, né? Todo mês você vai ter que ir lá, ou aquela que tem uma ação mais prolongada, você vai a cada 3 meses. A injeção, ela é intramuscular, ela tem efeitos colaterais também. Tem um sangramento entre as menstruações, a abundância ou a falta de menstruação, ou vai vir muito, vai vir só um pouquinho, dores de cabeça, alteração do peso, dentre outras que a gente já sabe que pode acontecer, né? Geralmente, gente, a gente faz no bumbum, porque tem alguns desses medicamentos que eles são muito oleosos. E tem que ser feita a trilha em Z, a técnica, né? Vocês vão aprender aí sobre essa técnica. E então, geralmente faz ela no bumbum, tá?